Sempre disseram que a minha vida era um livro de contos de fadas, mas a verdade é que ela era um manuscrito cheio de páginas em branco e promessas quebradas. A vida na zona rural era simples, mas não inocente. Em um lugar onde todos se conhecem, os segredos mais profundos são guardados a 7 chaves. Minha paz aparente foi quebrada no dia em que a encontrei. O celular, jogado na beira da estrada de terra, parecia um objeto alienígena na paisagem familiar de campos verdes e cercas de madeira. A tela, ainda acesa, piscava com notificações de mensagens de uma pessoa chamada Pai. Aquela pequena tela brilhante se tornou o portal para uma realidade que eu nem sequer imaginava existir. Uma realidade que eu estava prestes a invadir e que mudaria tudo para sempre. O meu coração, que batia em um ritmo pacato, agora acelerava com uma mistura de medo e curiosidade. Se você gosta de histórias que prendem a respiração, se inscreva agora no canal para não perder nenhuma. Porque aqui os finais felizes têm um preço e você nunca vai saber qual é. Meu nome é Laura, e durante anos minha vida foi um ciclo monótono de trabalho na fazenda, estudos à distância e tardes passadas sentada na varanda, assistindo o sol se pôr. Enquanto todos achavam que eu era apenas uma garota sonhadora do interior, eu sabia que a minha ambição era muito maior do que as montanhas que cercavam a minha pequena cidade. Eu sonhava em estudar na capital, em ver o mundo, em ser alguém. A minha rotina era regida pelo sol, acordar com o canto dos pássaros, ajudar meu pai na lida com os animais e depois me dedicar aos meus livros. A única coisa que me conectava ao mundo moderno era o meu velho laptop. Era uma vida de isolamento voluntário. Eu era uma solitária por natureza, mas não por desejo. Para meus vizinhos, eu era a filha do seu João, a menina inteligente que passava o tempo lendo. Mas o que eles não sabiam é que cada página virada era uma tentativa de escapar daquele lugar, de encontrar um caminho que me levasse para longe. A monotonia da minha existência foi meu maior motor. Cada dia, igual ao outro, só me dava mais vontade de quebrar o ciclo, de encontrar uma aventura, de viver uma história digna de um romance. Por trás das paredes de madeira da minha casa, eu carregava um segredo doloroso. O meu maior sonho dependia de um dinheiro que a minha família não tinha. Meu pai, um homem honrado e de bom coração, trabalhava incansavelmente, mas a fazenda mal nos sustentava. Para o mundo, eu era a filha perfeita, obediente e sem ambição aparente. Mas por dentro, eu era uma alma em chamas, desesperada por uma oportunidade. O celular que encontrei se tornou um símbolo desse conflito. Nas primeiras horas, ele se tornou meu novo vício. A tela de bloqueio era uma foto de um garoto de olhos verdes, com um sorriso de lado. O celular não tinha senha. Em suas mensagens, eu lia conversas com pais sobre jantares de negócios, voos internacionais e preocupações com a falta de responsabilidade dele. Eu percebi que aquele celular era de alguém de uma realidade completamente diferente da minha. Alguém que tinha tudo o que eu precisava. Havia mensagens de uma pessoa chamada tutora, reclamando sobre a indisciplina do garoto e do seu pai insistindo para que a tal tutora fosse a única responsável por ele. A curiosidade me consumiu. Aquele garoto, com a vida tão cheia de privilégios, parecia tão infeliz. As mensagens de seu pai revelavam um homem frio e calculista, mais preocupado com a imagem da empresa do que com o próprio filho. E a tutora, uma mulher de nome Mariana, parecia ter desistido do garoto. Aquela dor silenciosa, tão parecida com a minha, me fez sentir uma conexão inesperada. Eu tinha o poder de invadir a vida daquelas pessoas. Tudo mudou no dia em que uma notificação de mensagem de pai surgiu na tela. Você tem 24 horas para se reportar à tutora, ou o cartão de crédito será bloqueado permanentemente. A mensagem era para o garoto da foto. Eu senti um arrepio na espinha. Não era só um celular perdido, era uma bomba relógio. Foi nesse momento que percebi que aquele aparelho era mais do que um simples objeto. Era a chave para a minha liberdade. Uma ideia insana, mas brilhante, surgiu na minha mente. A tutora, Mariana, tinha desistido, e o garoto era um caso perdido para o pai. E se eu me passasse pela tutora? Eu conhecia a história deles pelas mensagens, sabia sobre as exigências e os hábitos do garoto. Eu poderia usar a situação para conseguir a ajuda financeira que eu precisava para a faculdade. Eu já tinha o número da Mariana na lista de contatos. Eu sabia que estava arriscando tudo, mas a oportunidade era grande demais para ser ignorada. Eu me passaria pela tutora, encontraria o pai do garoto e faria uma proposta de ajuda, ou algo do tipo. Foi a maior aposta da minha vida.
E eu sabia que não tinha como voltar atrás. A linha entre a Laura da fazenda e a falsa tutora estava prestes a ser apagada. E eu já podia sentir o gosto da liberdade. Eu não podia mais ficar parada. Então comecei a agir. Minha primeira ação foi mandar uma mensagem para o pai, com o número da Mariana, me apresentando como a nova tutora. A resposta veio em poucos minutos. A tutora é insubstituível. Quem é você? Eu tive que improvisar. Mariana teve uma emergência familiar e me recomendou. Sou a única que pode ajudar seu filho a não ser um delinquente. A resposta dele foi fria. Você tem 24 horas para estar no escritório. A minha mente girou. Eu não tinha dinheiro para a passagem. Tive que vender a minha bicicleta, um presente do meu avô. A minha mãe ficou brava, mas eu disse que era para comprar livros. Eu peguei um ônibus e fui para a capital. Quando cheguei no escritório, a secretária me encaminhou para o escritório do CEO. O homem era alto, imponente e tinha um olhar penetrante. Era o pai do garoto. O meu coração batia na garganta. Ele perguntou sobre o meu currículo e experiência. Eu tive que mentir. Menti sobre a faculdade, sobre os cursos, sobre os empregos. Eu tinha lido todas as mensagens, sabia da história da família, dos problemas, dos traumas. Cada detalhe era uma peça de um quebra-cabeça que eu tinha montado em minha mente. Eu o convenci de que eu era a tutora que ele precisava, mas que eu tinha uma condição, um salário alto, muito alto, para compensar a minha experiência e exclusividade. Ele hesitou, mas aceitou. O dinheiro que ele me daria era o dobro do que eu precisava. A minha única forma de sobrevivência era a mentira. Eu observava cada detalhe, a forma como o garoto se comportava, o que ele gostava de fazer, quais eram suas fraquezas. Aos poucos, eu comecei a me sentir na pele da verdadeira tutora. Eu o ajudava com os estudos, mas também o levava para passear, para o parque, para lugares que ele nunca tinha ido. Eu o ouvia. O garoto, chamado Pedro, me contou que se sentia um fracassado, que o pai só se importava com a imagem dele. Eu o ajudei a se abrir, a expressar seus sentimentos, a ter uma amizade verdadeira. Em troca, ele me ensinou a viver a vida de forma mais leve. A minha farsa estava funcionando. Ele estava se saindo bem na escola. O seu pai estava mais calmo. Mas a cada dia, a culpa me consumia. Eu estava me apegando a Pedro e a mentira me sufocava. Eu não podia mais sustentar a minha farsa. Eu precisava contar a verdade. Naquela noite, quando Pedro já estava dormindo, eu recebi uma ligação. Era a verdadeira tutora, Mariana. Ela tinha encontrado o celular e havia visto as minhas mensagens para o pai dele. Ela sabia de toda a minha farsa. Ela disse que estava a caminho para contar tudo ao pai de Pedro. Naquele momento, percebi que era agora ou nunca. Se eu contasse a verdade para Pedro e seu pai, eu poderia perder o meu emprego, a minha chance na faculdade e a amizade que eu tinha construído com o garoto. Mas se eu não fizesse nada, Mariana chegaria. E a pior consequência aconteceria. A minha reputação seria destruída e a confiança de Pedro e seu pai seria arruinada. A minha única opção era ser honesta. Eu tinha que contar tudo para eles. Fui até o escritório do pai de Pedro. Ele estava trabalhando. Eu respirei fundo e comecei a contar a história. Falei sobre a minha vida na fazenda, sobre o meu sonho de ir para a faculdade, sobre o celular que eu tinha achado. Ele me ouvia em silêncio, com um olhar de decepção e raiva. Quando terminei, a porta se abriu e Mariana entrou. Ela olhou para mim e depois para o pai de Pedro, com um olhar de desprezo. O pai de Pedro olhou para mim e depois para Mariana. Ele entendeu a situação. Ele disse que eu tinha que ir embora, que a nossa parceria estava acabada. Eu me senti um lixo. A minha maior aposta tinha sido um fracasso. Mas então, ele me chamou de volta. Ele disse que me daria uma chance, que me ajudaria a ir para a faculdade com uma condição, que eu me tornasse a tutora de Pedro de verdade. Ele disse que eu tinha feito mais por ele do que qualquer outra pessoa. E o mais importante, que eu tinha ganhado a confiança do seu filho. No fim, a minha honestidade me salvou. Meus dias deixaram de ser de mentiras e disfarces e, pela primeira vez, eu comecei a viver a minha vida de verdade. Eu me matriculei na faculdade e o pai de Pedro, que se chamava Sr. Gabriel, me ajudou a conseguir uma bolsa de estudos integral. Eu me tornei a tutora oficial de Pedro e a nossa amizade se aprofundou. Ele me ensinava a lidar com a vida na cidade e eu o ensinava a lidar com as emoções. Nós nos tornamos uma família. Minha relação com o Sr. Gabriel também mudou. De um patrão para um mentor,
Ele me ajudou a amadurecer. Foi assim que descobri que o meu sonho não dependia só de mim, mas também da ajuda dos outros. E que a honestidade, por mais difícil que fosse, sempre seria o melhor caminho. Eu comecei a entender que a vida não era um livro de contos de fadas, mas sim uma história real, com altos e baixos, com mentiras e verdades, com dor e amor. Hoje eu sei que a vida é uma série de escolhas, e que a melhor escolha que podemos fazer é sermos verdadeiros. A minha história, que começou com uma mentira, terminou com uma verdade. E essa verdade me libertou. Porque no fim, não importa de onde você vem, mas para onde você quer ir. E o meu destino agora está nas minhas mãos, e não nas mãos de um celular perdido. A minha história é a prova de que a honestidade é a chave para a liberdade, e que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas sim nas pessoas que amamos. A jornada me ensinou que o final feliz tem um preço, mas a felicidade de verdade não tem preço, e isso é o que realmente importa. Até a próxima história.